Tito capítulo 1, versos 5 a 9, nos diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, mais uma vez, amados irmãos. Pai querido, esta é a Tua palavra que acabamos de ler, e é a palavra verdadeira do Senhor. É lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, refrigera a alma, dá sabedoria ao homem simples. Ó Deus, nos conduz nos caminhos da vida na Tua presença. O Senhor, pela Tua graça, ó Deus, como nosso supremo pastor, nos conduz aos pastos verdejantes e águas tranquilas, e a Tua palavra, ó Deus, é o nosso alimento. Portanto, rogamos ao Senhor que neste momento, pela Tua graça, possamos ser edificados pelo ensino da Tua palavra. Ó Deus, sê com o Teu servo que irá pregá-la. Nós somos tão dependentes da Tua graça, ó Deus, para que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Possa nos abençoar nesta noite pelo Teu Santo Espírito, nos conduzindo a toda a verdade, de conformidade com a Tua bendita palavra, no nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para o cenário evangélico em geral, nós vemos uma confusão tomando conta da liderança cristã. Seja no nível público, quando nós vemos o púlpito se tornando, então, um instrumento de propagação de partidarismo, ideologias, algo que é absolutamente compatível com a natureza do evangelho, com o chamado da igreja, com o papel daqueles que são vocacionados para a proclamação da palavra de Cristo. Seja também por envergonhar o nome de Cristo naquelas relações escusas que nós, por vezes, descobrimos e tomamos consciência daqueles que se classificam como líderes cristãos, mas estão envolvidos em fraudes na esfera pública. Seja ainda da maneira abusiva como lideranças de igrejas ou supostas igrejas transformam a ignorância das pessoas desprovidas do conhecimento do evangelho em máquina de fazer dinheiro. No nível interno da igreja, essa confusão também se apresenta, essa falta de clareza. As causas partidárias, aquelas demandas que são exclusivas de certos grupos da igreja, as preferências ideológicas extremistas, a mentalidade política de oposição e toda sorte de problema resultante da falta de identidade do ministério cristão, infelizmente, permeia a comunidade dos santos. Problemas esses, irmãos, que causam divisão no corpo de Cristo e que emperra o avanço da obra do Senhor. Porque ao invés da igreja estar unida em uma só fé, em um só espírito de conformidade com a verdade, quando ela se divide por divisões que são fruto mesmo de partidarismos e ideologias extremas, a igreja acaba perdendo o vigor espiritual e fica incapacitada então de manter o foco, que é glorificar a Deus acima de todas as coisas, na busca de santidade e na propagação do evangelho ao mundo. A igreja se esquece, então, nesse sentido, do que o Senhor mesmo disse, que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Essas circunstâncias, irmãos, elas maculam a imagem da liderança cristã e levam até as pessoas a concluírem que liderança é algo desnecessário no corpo de Cristo. Esses problemas rebaixam também o critério da escolha de liderança, que se torna, então, menos ruim diante de um cenário tão grave. Essas circunstâncias também ofuscam a compreensão de quais deveriam ser as verdadeiras competências de um líder da Igreja de Cristo. Porque se o papel dele, na perspectiva equivocada, é representar causas de grupo,
apoiar demandas extremistas ideológicas, então os critérios já não são mais os bíblicos, mas são os critérios políticos e outras capacidades que levarão a esse termo e não ao pastoreio da Igreja de Cristo, fundamentado numa competência bíblico-doutrinária sólida, mas outras ferramentas que levarão a esses termos. Então, essas circunstâncias todas que afetam a liderança da Igreja de Cristo ofuscam a compreensão de quais são as competências bíblicas necessárias. E ainda, irmãos, desfiguram a própria tarefa essencial do líder de Cristo. Porque se ele está imerso nessas coisas, ele não será mais capaz de fazer aquilo que a Escritura chama, que é pastorear todo o rebanho do Senhor, que está sob os cuidados dele. No entanto, irmãos, apesar dessa confusão que cerca a Igreja de Cristo, as Escrituras não nos deixam sem direção. E esse texto de Tito aqui é um texto bastante claro para nos alertar, para nos dar entendimento, para nos esclarecer qual é a necessidade da liderança na Igreja de Cristo, qual é o caráter dessa liderança, qual é a competência dessa liderança e também qual é a tarefa dela, da liderança da Igreja do Senhor. E nesse dia em especial, que nós comemoramos com alegria o dia do presbítero, nós temos o privilégio, irmãos, de refletir esse tema que é profundamente significativo para a vida da Igreja do Senhor. Especialmente para fortalecer o vigor daqueles que exercem esse ministério fundamental, mantendo eles, então, firmes na vocação que receberam do Senhor, alinhando o coração, ajudando-os a alinhar o coração dia a dia de conformidade com a palavra e compreendendo aquilo que o Senhor os chamou para fazer, para que façam com descanso e tranquilidade diante do Senhor. Mas esse texto também é útil para nós, irmãos, para nos proporcionar uma reflexão para aqueles que almejam esse ministério. É um instrumento útil, é um texto extremamente claro para nos levar a uma séria reflexão daquilo que o Senhor requer dos que almejam, então, o presbiterato. E também é um texto bastante esclarecedor, irmãos, para preparar a consciência de todos nós, de toda a Igreja do Senhor, nesse processo que nós nos encontramos de estabelecimento de liderança, para que os irmãos escolham, motivados por critérios bíblicos, aqueles que de fato evidenciam condições de servir a Cristo nesse ministério de pastoreio do rebanho do Senhor. Entendendo assim claramente, irmãos, que a necessidade da liderança na Igreja de Cristo é uma necessidade essencial. O caráter do líder da Igreja de Cristo é um caráter irrepreensível. A competência que ele deveria ter é a competência bíblico-doutrinária. E a tarefa dele é a tarefa pastoral. É exatamente isso que esse texto nos ensina e é exatamente essa reflexão que nós faremos à luz desse texto nesta noite. Paulo é alguém que se apresenta nessa carta como servo e apóstolo do Senhor, como já vimos nos versos 1 a 4. É alguém que é bastante comprometido em promover, lembra disso? A fé dos eleitos, o pleno conhecimento da verdade que os conduz à piedade. O ministério de Paulo é motivado não por outra coisa circunstancial, senão pela esperança da vida eterna em Cristo. Essa esperança que foi nos dada em tempos eternos, mas que foi nos anunciada pelo Evangelho. E ele também apresenta Tito como alguém que é possuidor como diz o texto, da fé cristã comum, que é a genuína fé. Não é a fé inventada por homens, mas é a fé comum, a fé cristã. E Tito como um verdadeiro filho submisso, a quem então ele saúda nessa carta, nos primeiros versículos, como aquele que foi alcançado pela graça de Cristo, e por ter sido alcançado pela graça de Cristo, experimenta paz, que é resultado da reconciliação que Cristo nos proporcionou com Deus, através do seu sacrifício em nosso favor. Imediatamente, então, após isso, ele segue apresentando a razão porque Tito se encontra na ilha de Creta. Ele está ali, verso 5, agora do capítulo 1, para colocar as coisas restantes em ordem e constituir, então, em cada cidade em que houvesse uma igreja, presbíteros que fossem devidamente qualificados, que fossem competentes bíblica e doutrinariamente, e que fossem comprometidos com a tarefa de pastorear o rebanho de Cristo. Esse pastoreio que é marcado pela condução do povo de Deus a uma vida de piedade, de conformidade com o Evangelho, mas ao mesmo tempo pela proteção desse rebanho de Cristo de homens malignos e rebeldes que vivem no povo de Deus, pervertendo o coração dos santos com o ensino
destrutivo. É a figura própria do pastor do Antigo Testamento, que conduzia as ovelhas de Cristo para pastos verdejantes e águas tranquilas, mas que também repelia as bestas feras que vinham para devorar a igreja do Senhor, como, por exemplo, Davi fez com um urso e um leão, como ele mesmo nos diz. Tratando assim, então, irmãos, nesses versículos 5 a 9, da necessidade do caráter, a competência e a tarefa da liderança da igreja de Cristo. Qual é, então, a necessidade, o caráter, a competência e a tarefa da liderança da igreja de Cristo? À luz desse texto, nós compreendemos que a necessidade é a necessidade essencial. Que o caráter é o caráter irrepreensível. Que a competência é a competência bíblico-doutrinária e a tarefa é a tarefa pastoral. Em primeiro lugar, então, a necessidade essencial da liderança da igreja de Cristo, verso 5. Paulo diz que deixou Tito em Creta, então, para que ele fizesse isso, colocasse tudo em ordem e constituísse presbítero ali conforme ele mesmo havia ordenado. Então, Tito estava em Creta por designação do próprio apóstolo Paulo e por razões bem específicas, né? Resolver aquilo que estava faltando como essencial na vida da igreja. Nós não temos no texto uma maior explicação do que significa essa expressão pôr as coisas restantes em ordem. Mas, à luz da carta mesmo, nós podemos com uma certa segurança entender que se trata do trabalho geral, seja de estabelecer presbíteros, como vai ser dito aqui, seja de repelir os falsos mestres que estavam ali, seja catequizar, né, os crentes, seja discipular os crentes para que eles tenham um entendimento bíblico a respeito do chamado de Deus para a vida deles, para que eles então vivam firmados na verdade e andem em piedade de conformidade com o evangelho do Senhor que os resgatou e os chamou com santa vocação. Entendemos que em cada cidade deveria haver, então, a eleição de liderança ali, cada cidade em que houvesse uma igreja, e então essas igrejas deveriam ter presbíteros que fossem ali, então, estabelecidos, designados ali para este fim. Já expliquei para vocês em alguma ocasião que presbíteros, pastores, bispos ou mesmo guia não são categorias diferentes de liderança, mas uma e a mesma liderança. Termos que só enfatizam aspectos diferentes do mesmo ofício, que é o ofício do pastoreio da igreja do Senhor, do presbítero, do bispo ou ainda do guia, conforme Hebreus 13, 17 nos diz. Só há, nesse sentido, dois tipos de ordenações ou de eleições na vida da igreja, que propriamente, né, de maneira maior, que são os presbíteros e mais tarde os diáconos. Aqui na carta de Tito só há uma ênfase no presbiterato, que é a liderança mais fundamental. Sem ela, a igreja do Senhor fica absolutamente deficiente mesmo. Já quando Paulo escreve a Timóteo, ele inclui os diáconos também como uma liderança fundamental, então, para a ordem da vida da igreja. Essa liderança, então, irmãos, de presbíteros, pastores, bispos ou guias, é uma liderança essencial para a vida da igreja. E quando nós lemos Atos, nós somos informados de que Paulo e seus companheiros, depois que iam pregando o evangelho, voltavam então de igreja em igreja, estabelecendo liderança, promovendo a eleição de presbíteros. Tito não fala de eleição aqui, mas parece que isso está pressuposto. Como, por exemplo, Atos 14, 23, diz que promovendo então Paulo e a junta missionária com Paulo, em cada igreja a eleição de presbíteros. Em Éfeso, quando Paulo instrui a Tito, também para eleger presbíteros, né, eles escolher e designar presbíteros, eles devem ser qualificados para governar a igreja do Senhor ali. Quando há um problema na igreja primitiva e ela precisa se reunir em concílio para resolver um problema que é maior do que o problema de uma igreja, isso está lá em Atos 15, o que nós encontramos lá em Jerusalém, junto com os apóstolos, são os presbíteros que recebem a causa, julgam a causa e promovem uma solução. Os apóstolos e os presbíteros ali que estavam na igreja de Jerusalém, atuando na liderança da igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa liderança que também é vista na Ásia Menor, quando Pedro, então, lá no capítulo 5, roga a eles que eles conduzam, então, o rebanho de Deus, pastoreando com graça, com amor e com piedade
o povo do Senhor. Várias igrejas e várias cidades ali estão envolvidas na Ásia Menor, todas elas tinham presbíteros liderando a igreja do Senhor. Uma liderança, então, irmãos, que é marcada por esses seguintes aspectos. É uma necessidade essencial. Como nós já tratamos, sem ela, a igreja local encontra-se incompleta. É uma liderança que também é local. Cada igreja precisa ter presbíteros no exercício dessa liderança. Em cada cidade, pressupõe-se em cada igreja de cada cidade, deveria ser, então, estabelecido liderança. É uma liderança local, não é uma liderança fora do rebanho, mas é uma liderança ali imersa com o rebanho do Senhor. É uma liderança que é plural, é uma liderança de presbíteros, no plural. Em cada igreja, presbíteros, ou seja, um colegiado de líderes para pastorear o rebanho de Cristo, é o padrão que nós encontramos ao longo das Escrituras. E essa liderança é uma liderança qualificada. Precisam ser presbíteros marcados por virtudes morais e também por habilidades bíblicas doutrinárias, como esse texto vai nos ensinar. É também uma liderança pastoral. Toda a qualificação apresentada aqui, seja das virtudes essenciais, seja das habilidades necessárias, é para que essa liderança seja capaz de conduzir a igreja de Cristo de acordo com o conhecimento bíblico doutrinário sólido, que redundará na condução da igreja do Senhor em uma vida de piedade, mas ao mesmo tempo combaterá os falsos mestres que tentam dissuadir a igreja da verdade, tenta minar a fé dos crentes com as suas malignidades. Tudo isso com o propósito mesmo de que a igreja ande firme no Senhor. Diante disso, irmãos, a liderança cristã constituída nos termos do presbiterato da igreja local não é mesmo uma invenção humana, nem tampouco uma mera possibilidade circunstancial útil, como se fosse algo prático, útil, meramente por isso, uma convenção. Não é isso. É, antes de tudo, uma necessidade essencial estabelecida por Deus. Deus é quem designou que em sua igreja houvesse autoridade constituída. Portanto, irmãos, nós que nos submetemos à palavra do Senhor, nós devemos elevar a nossa visão a respeito da liderança na igreja do Senhor, a despeito de tudo aquilo que a enfraquece, que vemos constantemente, os equívocos de homens que assumem essa liderança, suas posturas equivocadas, que denigrem o papel dessa liderança. A liderança é estabelecida por Deus. Os homens que ocupam essa liderança são transitórios e passíveis de serem rejeitados nessa liderança. Mas o ponto é que a liderança em si é instituída por Deus. E Deus chama, então, homens para ocupar essa liderança, conduzindo esses homens, sua vida no temor do Senhor, e enquanto fizerem isso, se tornam habilitados para o exercício dessa liderança. Também pelo fato de ser um ofício estabelecido por Deus como um ofício essencial para a vida dessa igreja, aqueles que desejam um presbiterato, irmãos, precisam avaliar se realmente eles estão aptos para assumir essa liderança. E quanto a nós que estamos no exercício dela, nós realmente devemos avaliar continuamente se estamos verdadeiramente comprometidos em exercer esse papel que é vital para o corpo de Cristo. É um papel vital no corpo de Cristo. Se nós realmente temos tido essa visão elevada, estamos devidamente engajados com ela. O segundo aspecto que esse texto nos ensina a respeito da liderança na igreja de Cristo é o caráter irrepreensível daqueles que ocupam essa liderança. Deve ser alguém irrepreensível. É assim que começa o verso 6. Na verdade, esta frase inicial é um resumo das qualificações de um presbítero, daqueles que são chamados a ocupar o ofício do presbiterato e assumir o papel da liderança na igreja de Cristo. Ele precisa ser irrepreensível. O que vem a seguir é uma explicação do que é alguém ser irrepreensível. É uma maneira prática de avaliar se alguém realmente é irrepreensível. Então, ser irrepreensível não é mais uma qualificação, é a qualificação por si. E como é que alguém é irrepreensível? O texto vai nos dizer o que se requer para que alguém seja qualificado e considerado, então, irrepreensível.
essa irrepreensibilidade, irmãos, começa a ser vista na própria vida familiar, que precisa ser uma vida familiar irrepreensível. Então, no verso 6 primeiro, nós encontramos aqui como minimamente um homem é um homem irrepreensível para o exercício do presbiterato no convívio do seu lar. Um comentarista bíblico lembra que essas qualificações que tornam um homem irrepreensível minimamente são qualificações comuns, não são nada excepcionais ou extraordinárias. A igreja de Creta, a região de Creta, a ilha de Creta e as cidades de Creta, a cultura de Creta, então, a civilização cretense, era uma civilização de baixíssimo grau moral. Paulo mesmo vai ser severo com eles aqui. Então, o que ele está dizendo é que, olha, minimamente, essa igreja nascente ali, para que haja líderes qualificados que não envergonhem o nome de Cristo, eles precisam minimamente ter essas qualificações. Ou seja, não são qualificações de elevado nível, mas são qualificações elementares que precisam ser evidentes contra uma cultura que é cheia de homens mentirosos, bestas malignas e glutões preguiçosos, como nós encontramos escrito lá em Tito 1,12. Pelo menos na tradução NVI aparece assim essa expressão. Ou seja, deve haver um padrão básico, moral e observável para aqueles que ocupam a liderança, para que eles se destaquem da realidade, então, da sociedade que o cerca. E essa irrepreensibilidade, como eu disse, começa na própria vida familiar. Para um homem ser minimamente irrepreensível, então, envolve aqui avaliar a sua relação com a sua esposa, se ele a tiver, e também com o testemunho dos filhos, se ele os possuir. Ele deve ser, então, em relação à esposa, marido, homem de uma mulher. Uma só mulher. Então, quanto ao casamento, o presbítero deve ser marido de uma só mulher, ou literalmente, homem de uma mulher. Nós não temos aqui no texto uma explicação mais ampla do que significa homem de uma mulher ou marido de uma só mulher. Mas, evidentemente, está envolvido aqui que ele não é marido de duas ou três, ou seja, está excluído aqui do ofício do presbiterato o homem que é bígamo ou polígamo, ou seja, que tem mais que uma esposa, porque ele precisa ser marido de uma mulher. E, evidentemente, exclui a infidelidade conjugal, porque aquele que é infiel no seu casamento não é homem de uma mulher. Um outro elemento que os comentaristas bíblicos, em geral, incluem é o caso daquele irmão, daquela pessoa que se divorciou do seu primeiro casamento sem um motivo bíblico justificável. Como, por exemplo, a deserção da esposa. A mulher foi embora e o abandonou. A deserção obstinada. Ou então o adultério, tendo ele concluído que não tinha condições de continuar com respaldo bíblico, então ele estaria com um divórcio justificado. Mas em não sendo nesses casos de divórcio justificado, este mesmo irmão, estaria impedido do presbiterato, porque, segundo as Escrituras, aquele que se divorcia sem motivo bíblico justificável, se casa de novo, ele se torna um adúltero. É assim que o Senhor Jesus ensina. Então, ele estaria desqualificado para o exercício do oficialato da Igreja de Cristo. De modo categórico, irmãos, retomando aqui, o que nós temos é que o presbítero, então, se ele for casado, ele precisa ser um homem fiel com a esposa com quem ele se casou e se tornou uma só carne. Há muito o que dizer sobre isso, mas eu requeri um tempo maior para fazê-lo. Apenas eu quero pontuar aqui que, de maneira muito reduzida, nós deveríamos perguntar, afinal, o que é biblicamente fidelidade conjugal, né? Seja no aspecto negativo disso, ou seja, do envolvimento com outra pessoa, e em que grau de envolvimento com essa outra pessoa, e ainda em que plano de experiência com outra pessoa, se no mundo real ou no mundo virtual. Ou então, no aspecto positivo, que requer uma dedicação de amor do marido para com sua esposa, uma disposição de fidelidade e um cuidado demonstrável na vida da sua esposa, que supra, então, todas as necessidades da esposa, conduzindo a uma vida de alegria, satisfação e de ser uma pessoa mais fiel a Deus, por ser moldada pelo Evangelho através da condução do seu marido. Tendo este marido o próprio Cristo na relação com a sua igreja como grande referencial para ser um marido fiel. Ainda na sua dimensão efetivamente prática, irmãos.
na experiência da vida comum do lar com discernimento, como é a linguagem de Pedro, que transcende, irmãos, declarações de amor e flores. Embora essas coisas sejam úteis na vida conjugal, mas que é demonstrado no conserto do móvel estragado, na solução do vazamento de água em casa, e tudo mais o que a vida real exige para além das telas hollywoodianas, né? Ou seja, o marido verdadeiro comprometido com a sua esposa, que expressa a sua fidelidade à sua esposa, por implicação, nós não poderíamos ignorar que ele precisa ser um homem, à luz de Pedro ensina, que vive a vida comum do lar com discernimento, suprindo as necessidades, sendo sacerdote do seu lar, o cabeça da sua casa, o provedor, e aquele que promove em sua família, a começar pela sua própria esposa, tudo aquilo que é essencial para que ela experimente cuidado, sustento, amparo e alegria. Não estou falando que a esposa não pode trabalhar fora, não é isso. A questão aqui é a liderança masculina no lar, que assume todas as demandas familiares como responsabilidade última do homem e busca supri-las das maneiras necessárias para suprir, mas as supre. Poderíamos assim perguntar, irmãos, se aquele que deseja então pastorear a igreja de Cristo, assumindo o presbiterato, a liderança, que um pastoreio esse que incluirá, né, o pastoreio da nossa esposa e filhas também, se é alguém que, antes de tudo, pastoreia a mulher mais importante da sua vida, aquela com quem ele é uma só carne. E quem melhor poderia responder isso, se essa pessoa, então, é apta para o presbiterato, não é outra pessoa, senão a sua própria esposa. Porque se ele for um homem, então, que tem conseguido pastorear o seu lar, ele poderá pastorear e ele poderá avaliar se tem condições, a partir de agora, então, pastorear no rebanho de Cristo. Agora, se ele não pastoreia a sua própria casa, como ele pastoreará o rebanho de Deus? Não fará sentido. Como eu disse, tinha muita coisa para dizer a respeito disso, nosso papel como líderes da igreja, e também o quanto nós corremos o risco de não fazer uma séria reflexão da importância da nossa liderança no nosso lar, mas por efeito de brevidade, vamos seguir olhando para o texto aqui em relação aos filhos, então, daqueles que almejam o presbiterato. Os seus filhos, diz o texto, precisam ser crentes ou fiéis, que não são, então, acusados nem de dissolução, nem de insubmissão. De fato, ter filhos não é um requisito para o presbiterato, como não é também ser casado. Mas, em havendo filhos, os critérios apresentados aqui no final do verso 6 têm que ser observados. Um comentarista bíblico afirma que o lar, essas são as palavras dele, o lar é considerado o campo de treinamento para líderes cristãos. Essa afirmação dele se baseia em Timóteo 3, 4, 5, que diz que o presbítero precisa governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, porque se alguém não governa a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ou seja, então, caso o candidato seja pai, 2 aspectos precisam ser avaliados, irmãos, em seus filhos para qualificar o irmão no exercício do presbiterato. O status do filho diante de Deus tem que ser crente, tem que ser fiel, e o comportamento dos filhos, se não são acusados de dissolução ou devassidão, libertinagem, são termos similares, e nem que sejam insubordinados. João Calvino, observando esse texto aqui, ele diz assim que uma vez que se requer de um pastor tanto prudência quanto seriedade, é conveniente que sua família participe das mesmas qualidades. Pois como pode um homem governar a casa, diz Calvino, se ele mesmo não pode controlar sua própria casa? Desculpa, como um homem pode governar a igreja se ele não pode controlar a sua própria casa? Além disso, não só deve o bispo pessoalmente estar acima das reprimendas, mas toda a sua família deve refletir um viver casto, honroso e disciplinado. E para isso, a primeira exigência é que os filhos sejam crentes. Para que então faça-se notório que eles são nutridos na sã doutrina dentro de casa. E que ele deve ser então filhos que não vivem na luxúria, né? Vivem uma vida moderada e também que sejam obedientes. Como é que um homem vai exercer liderança da igreja que deve se submeter a eles se na própria casa não há submissão de seus próprios filhos? Esse é o ponto de preocupação de texto. Pode-se objetar, irmãos,
pode-se questionar que um pai não tem controle direto sobre a salvação dos filhos. É um outro comentarista que está dizendo isso. Esse é um assunto tênue e requer bastante atenção nossa. No entanto, Paulo está dizendo aqui que os presbíteros devem ter filhos crentes. Isso não requer necessariamente que os pais tenham algum controle sobre a salvação dos filhos. Ele pode simplesmente significar que um líder cristão deve ter filhos crentes. Esse seria, então, um requisito para o presbiterato que está, inclusive, fora do controle dos pais, mas que é um elemento qualificatório. Também alguém argumenta que se chega uma hora que os pais já não são mais responsáveis pelos filhos, porque os filhos agora têm vida adulta. Então os pais não têm nenhum comprometimento ou não têm nenhuma obrigação com os filhos, né? Como esse mesmo comentarista diz, William Mouse, ele argumenta o seguinte: o critério aqui não se baseia no caráter dos filhos, propriamente, independentemente de onde esses filhos vivam, mas na capacidade de um homem de administrar a sua casa, cujos resultados podem ser vistos em seus filhos, onde quer que eles vivam. É um assunto bastante desafiador, eu sei, e eu confesso isso, mas nós estamos diante da palavra de Deus, irmãos, e é a ela que nós temos que submeter o nosso coração. Eu até apelei aqui para a autoridade de vários comentaristas que são consagrados no entendimento das Escrituras, para que não pareça uma mera interpretação individualista. Esses são os critérios bíblicos apresentados. Eles não desqualificam a salvação de um irmão e nem impossibilita esse irmão de servir ao Senhor, mas apenas especifica que se porventura ele vive uma experiência dessa natureza, ele não deve, nessa presente situação, se eleger ou se candidatar ao ofício de presbítero na igreja do Senhor. Além da sua vida familiar irrepreensível, há um outro aspecto de irrepreensibilidade que tem a ver agora com a sua vida pessoal. Então, depois de tratar da família, agora ele se volta para a pessoa individualmente. Diz aí o verso 7 que é indispensável ou necessário que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro ou mordomo de Deus. Então, antes dele continuar com a lista de qualificações pessoais, que define então o caráter irrepreensível desse líder, ele inclui aqui uma explicação de por que o irmão deve ser qualificado como irrepreensível. E a razão é porque a igreja é a casa de Deus. E esse irmão que ocupa, então, esse papel de liderança é um mordomo dessa igreja, um dispenseiro ou um mordomo. Paulo, inclusive, mudou o termo aqui. Ele já não usa o termo presbítero, mas o termo bispo ou episcopo, de onde vem a palavra episcopal que conhecemos bem. Pode também ser traduzida como supervisor, exatamente para enfatizar que um dos aspectos da liderança, para além do pastoreio, é o cuidado da igreja do Senhor, a administração da casa de Deus. Esse dispenseiro, como nós encontramos aí na nossa tradução, o mordomo, o administrador ainda, é alguém que era encarregado pelo dono de uma casa de realizar certas tarefas que iam desde a supervisão de trabalhadores até a administração do dinheiro, interesses comerciais, a copa da família, enfim, várias coisas da família. Era alguém que então administrava a casa de outro. E o que a Bíblia diz aqui é que a liderança da igreja é como um mordomo na igreja do Senhor, na casa de Deus. Ele tem que estar ali a serviço do seu Senhor, cuidando daquilo que pertence ao Senhor. É essa a razão pela qual ele precisa ser moralmente irrepreensível, minimamente, com um padrão mínimo de moralidade fundamental para que ele possa, então, administrar, governar ou liderar a igreja do Senhor. Paulo afirma que eles são, então, mordomos da casa de Deus, né? Que é a igreja de Cristo. E é por isso que precisam ser irrepreensíveis. Depois que ele diz isso, a partir do verso 8 agora, ele faz uma lista de 5 qualidades negativas que um líder da igreja não deve possuir, para depois, então, apresentar 7 virtudes necessárias. São 5 vícios e 7 virtudes que são apresentadas aqui e qualificam, então, este homem como um homem irrepreensível, junto com a sua qualificação familiar, agora a sua qualificação pessoal. Ele não pode ser alguém que é arrogante, é o primeiro vício a ser aqui apresentado. Ele não pode ser orgulhoso, como outra tradução propõe. Esse tipo de vício do orgulho implica que
é alguém cheio de amor próprio, né? E busca apenas se gratificar e é alguém indiferente aos outros. Uma pessoa orgulhosa, arrogante, é uma pessoa que está na contramão do que o líder da igreja de Cristo deve fazer, que é cuidar e se importar com os outros, porque ele só se importa consigo mesmo e com seus próprios interesses. Está, então, na raiz desta ideia um egoísmo, né, fundamental, que compele alguém a atropelar os outros só para se satisfazer. É absolutamente, né, a antítese do comportamento de um genuíno líder. Essa pessoa arrogante, então, não tem condições de se importar com o rebanho de Cristo. Não tem jeito. Seu coração é essencialmente voltado para si mesmo, seus interesses. E todo o exercício da liderança, como eu disse, não é outra coisa senão você cuidar do interesse de Cristo acima de todas as coisas, mas do interesse das ovelhas de Cristo, das necessidades da igreja de Cristo. O segundo vício, irmãos, é o vício da irascibilidade. Ele não pode ser um homem irascível ou alguém que se irrita com facilidade, alguém que se irrita facilmente. A Nova Almeida e Atualizada traduz assim, alguém que não se irrita facilmente. Ou ainda a NVI traz não briguento. Trata-se então de uma pessoa que tem temperamento explosivo, ou pavio curto, né, como a gente diz no termo popular. Alguém que tem um temperamento que é profundamente caracterizado por essa explosividade, né, que é falta de controle e que é absolutamente inadequada para um líder da igreja do Senhor, para o pastor de ovelhas. Se alguém se irrita facilmente, eu achei interessante a observação de um outro comentarista, se alguém se irrita facilmente, ele faria mais para complicar os problemas que surgem na igreja do que para resolvê-los. Os problemas surgem e é responsabilidade da liderança resolvê-los. No entanto, uma pessoa que é dada à ira, prontamente disposta à explosividade, que se irrita com facilidade, ela mais dificultará o problema do que o solucionará. E isso realmente é inadequado para o exercício da liderança. Um terceiro vício, irmãos, é o alcoolismo. O termo aqui se refere a alguém que era dado ao consumo abusivo de álcool, sendo o vinho, evidentemente, a bebida mais comum naquele contexto. Daí a tradução, né, não dado ao vinho ou não apegado ao vinho. Ou como um comentarista prefere traduzir, não viciado em vinho. É claro, à luz das Escrituras, que não se exige de um candidato ao presbiterato que ele seja abstêmio. Essa não é uma exigência bíblica. Mas absolutamente que não seja alguém controlado pelo álcool. Alguém que vive embriagado e que é um dependente alcoólico. Se nós nos lembrarmos de Efésios 5, que nos chama a não ser controlado pelo vinho, onde há dissolução e contenda, mas pelo Espírito do Senhor, como é que alguém que é controlado pelo vinho irá governar a igreja do Senhor? Você não entraria num carro que um bêbado está dirigindo. Entraria? Da mesma maneira, alguém que é viciado, é um bêbado, alguém que vive dominado pelo vício da embriaguez, não tem a menor condição de exercer liderança no corpo de Cristo. Ele só será entregue, na linguagem de Paulo aos Efésios, em dissolução e contenda, em libertinagem, em imoralidades e toda sorte de confusão e conflito, porque o coração dele é dominado pelo vício e não pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor. Um bêbado, então, não pode servir como um ancião na igreja de Cristo. O quinto vício, irmãos, é a violência. Ele não pode ser violento. Uma pessoa que é violenta aqui, que está pronta para agredir aqueles que se contrapõem a ela. Violência física mesmo. Se ele é cheio de confusão e pronto para briga, para causar tumulto e confusão, essa aqui é só uma extensão dessa confusão. É só um pouco mais de coragem, esse é o ponto. É aquela pessoa que tem um pouquinho mais de coragem do que o que grita, que é cheio de confusão e de que causa tumulto. É do tipo que não leva desaforo para casa. Ele está pronto para a violência. É alguém que é afeito à agressividade, né? E esse vício está entre os sinais de uma pessoa que não tem, então, nenhum tipo de disciplina ou compostura necessária. É importante também observar que a violência física é realmente a ênfase aqui e é inadequado para a liderança. No entanto, a gente não deveria esquecer que palavras costumam ser mais fortes do que os punhos, né? Elas afetam muito mais profundamente do que um soco, porque elas conseguem atingir um grau, né, de agressão severa.
E aí a diferença, então, de um homem violento com palavras e um homem fisicamente violento é simplesmente uma questão de maior audácia, né? E de destemor. Porque no coração dele só tem uma e a mesma coisa. A grande questão é se ele é corajoso o suficiente para levar a termo esse desejo do seu coração com o punho, ou se ele ficará limitado na perversidade das suas palavras brutais. O quinto vício, irmãos, e último, é o vício da avidez por ganho desonesto. Essa é uma palavra no grego que não pode ser traduzida por uma só em português, porque ela carrega consigo tanto o aspecto da ganância, ou seja, alguém desejoso, ganancioso por dinheiro, mas ao mesmo tempo é alguém que está pronto para suprir a sua ganância de uma maneira fraudulenta, desonesta e enganosa. Então não é só uma pessoa que deseja o ganho acima de tudo e que trabalha extenuamente por isso e que busca então, além do que deveria, se esforçar para satisfazer os seus desejos econômicos. É alguém que está, por causa disso, absolutamente pronto para buscar maneiras fraudulentas de adquirir recurso financeiro. Nesse sentido, a tradução NVI é melhor aqui porque diz assim que é alguém ávido por lucro desonesto. Essa característica, então, é uma característica que envolve alguém que não tem um trabalho confiável, porque é alguém disposto à desonestidade. Envolve também alguém que não é confiável quando se lida com as questões financeiras, incluindo as questões financeiras da igreja. E é alguém ainda que usa o serviço cristão para obtenção de lucros, como nós vemos as Escrituras denunciando. Homens que vão para o ministério e vão para o ministério com o propósito de acumular riqueza. Faz do ministério fonte de lucro. Estão no ministério para serem ricos. E aí nós encontramos toda sorte de perversidade que evidencia isso. Nesse sentido, a preocupação mais ampla com a integridade com o dinheiro e motivação financeira, então, inspirada por parte dos líderes da igreja, deve ser bastante observada. Esse irmão não pode ser alguém, então, que é avarento, que é ganancioso e que é questionável quanto à sua lisura, porque ele vai cuidar dos recursos do Senhor na igreja de Cristo. Precisamos tomar cuidado com isso. Esses 5 vícios, irmãos, então, desqualificam um homem da posição de supervisor, porque ele não pode servir-se como mordomo de Deus. Além desses 5 vícios, Paulo a Tito apresenta 7 virtudes aqui, ou qualidades positivas, adequadas, então, para um líder da igreja do Senhor. Ele precisa ser alguém hospitaleiro. Essa é a primeira virtude. Antes de tudo, diz aí o verso 8. Antes de tudo, ou seja, ao contrário daqueles vícios, ele deve ser alguém carregado de virtudes cristãs. E ele precisa ser alguém que, então, apresenta marcas que o tornam evidente no contexto onde ele vive como um homem marcado, então, por características positivas, não só a ausência de vícios, mas características positivas evidentes. É possível alguém ser alguém absolutamente liberto de vícios, mas não expor essas virtudes. É por isso que é necessário esse equilíbrio. É possível alguém ter várias dessas virtudes, mas também carregar esses vícios. Então aqui são as duas coisas, o abandono desses vícios e a presença evidente destas virtudes. Então ele precisa ser hospitaleiro, né? E hospitaleiro no mundo do começo da igreja primitiva, no mundo antigo, especialmente no contexto da igreja primitiva, é um pouco diferente do que é a hospitalidade hoje. Sem a hospitalidade no mundo antigo, aqueles que propagavam o evangelho não teriam o suporte necessário para este fim. Então, hospedar alguém aqui não é simplesmente o prazer de receber um amigo que está de passagem para vir na sua casa. É ser alguém que está disposto a transformar o seu lar em um ponto de apoio para o avanço do evangelho, acolhendo em seu lar aqueles que estão engajados na obra do Senhor. Então, é verdade que nós devemos ser hospitaleiros no sentido comum, mas sabemos que qualquer um é hospitaleiro, traficantes são hospitaleiros com seus comparsas. Aquele que fugiu há pouco tempo, de maneira bastante assombrosa, encontrou hospitalidade. Um homem profundamente criminoso encontrou hospitalidade. Então, é mais do que essa hospitalidade circunstancial, aqui no contexto.
E essa aplicação para nós, então, precisa transcender. Aceita o seu amigo ser hospedado na sua casa, mas faça do seu lar um ponto de apoio para a propagação do evangelho, porque era exatamente isso aqui que acontecia. Os pregadores do evangelho passavam de cidade em cidade e precisavam de acolhida. Homens que, fugindo de perseguições, expulsos dos seus contextos por causa da fé em Cristo, precisavam ser recebidos. E as casas deveriam ser um lugar, então, onde para o reino de Deus as portas eram abertas para que a palavra do Senhor, então, propagasse. O pastor de Hermas é um texto do 2º século que diz assim, que os bispos habituados à hospitalidade, eles devem ser habituados à hospitalidade, que sempre recebem alegremente em suas casas os servos de Deus sem dissimulação. Ou seja, são homens prontos para dar apoio para a propagação do evangelho. Tem muitas implicações disso aqui para o tempo moderno, em termos de hospitalidade, como ponto de apoio para a propagação do evangelho. Mas se eu avançá-las demais, se eu expor demais essas implicações, nós não conseguiríamos aqui terminar. O fato também é que Hebreus exorta os crentes para que sejam hospitaleiros, né? E o argumento de Hebreus é que, e hospitaleiros nesse sentido, de gente que ficou expropriados dos seus bens e que foi expulso dos seus contextos por causa da sua fé em Cristo, precisavam de um lar para viver e se estabelecer temporariamente até se organizar. E o argumento de Hebreus, sabe qual é? Que alguns que não negligenciaram a hospitalidade, sem saber, acolheram anjos. E aqui nós sabemos do exemplo de Abraão e Ló, lá em Gênesis 18 e 19, né? Que receberam anjos ali, o próprio Senhor também. Irmãos, um dos aspectos importantes da hospitalidade, além da generosidade de repartir, é a receptividade, né? E nesse contexto, a receptividade para estar pronto para ser um instrumento propagador, de suporte para a propagação do evangelho dentro dos seus próprios lares. Um exemplo muito claro desse tipo de hospitalidade são aqueles irmãos que, nas circunstâncias normais que viviam, abriam suas casas para os estudos bíblicos, né? Faziam disso um lugar, eram hospitaleiros, porque estavam ali abrindo as suas casas para um ponto de apoio para a propagação do evangelho. A segunda virtude é o amor pelo que é bom. Ele é amigo do bem. Ou alguém que tem amor pelo que é bom, mais propriamente. Esse é um título de honra na sociedade grega antiga. E aparece nas literaturas clássicas, como em Aristóteles e Filo. E significa amar o bem ou amar pessoas que são boas. E talvez aqui, por não ser especificado, essas duas coisas. É alguém, então, que valoriza o que é bom, bom no sentido de moralmente bom, adequado. Aquilo que tem valor verdadeiro, é isso que ele deseja. Ele é amigo do bem nesse sentido, ou ama o que é bom. E é fato, irmãos, que alguém que tem essa virtude é alguém que está acima das circunstâncias. Porque um líder que tem essa virtude é um líder que está acima das circunstâncias. Porque ele vai tomar as suas decisões, a sua disposição, as suas escolhas, a sua própria atuação. Não será baseada em conveniência favorável, pressão de grupo, causa partidária, amor próprio ou qualquer outra coisa. Sempre o critério de escolha para ele será: isso é bom? Bom do ponto de vista bíblico, porque se é bom, é isso que eu amo. E a despeito de toda a pressão, circunstância e o preço que eu terei que pagar por isso, é isso que eu vou escolher. A outra virtude, a terceira, é a sobriedade. Aqui não tem a ver com o conceito de sobriedade próprio da nossa língua, está muito atrelado à ideia da embriaguez. Isso já foi tratado lá. A ideia aqui é de sensatez. Tanto é que Tito mesmo usa nos versículos 2 e 5 do capítulo 2, a nossa tradução traz a mesma palavra traduzida como sensato. Os homens idosos devem ser sensatos e as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais jovens a serem sensatas. A ideia aqui é de uma pessoa com a mente sã, uma pessoa que tem controle de si mesma, uma pessoa que é prudente, então, e que é atenta ao que, quando e como deve ser feitas as coisas. É uma pessoa que tem um estilo de vida moderada. Essa palavra aqui, então, não tem relação, como eu disse, com essa questão já tratada da embriaguez, mas com o fato de ser uma pessoa, assim, equilibrada, que tem pensamentos corretos no lugar, pessoa moderada. Sem dúvida, irmãos, um líder cristão sem sobriedade, sem essa sensatez, sem esse controle das suas emoções,
é uma insanidade destrutiva para o reino de Cristo. O homem que é desequilibrado e insensato não tem a menor condições de avaliar e decidir pelo que promove o bem da igreja de Cristo e para a glória de Deus. O exercício da liderança cristã, daqueles que exercem e já exerceram, é marcado por vezes por grandes pressões. Coisas, circunstâncias que são absolutamente desafiadoras. Ao se perder a sensatez de lidar com circunstâncias profundamente aflitivas e perder esse equilíbrio da sanidade, de ter a mente sã, ainda que as situações sejam absolutamente agudas, o estrago está feito. E aí se perde qualquer capacidade de avaliar as circunstâncias. Mete o pé pelas mãos, como a gente diz no termo popular, não é? A quarta virtude, irmãos, é a virtude da retidão. Essa retidão aqui, ou alguém que é justo, né? É retidão no sentido de alguém que tem um comportamento ético justo. É a contrapartida do autocontrole. Porque a pessoa é autocontrolada e ela é amiga do bem, então ela é capaz de tomar os seus passos no sentido do que é reto ou do que é justo, de conformidade com a justiça. Essa é uma outra virtude fundamental que caracterizava a cultura sóbria do mundo grego. E um líder cristão não pode ser ausente dela. As suas escolhas, decisões, os seus caminhos precisam ser retos. Ele precisa ter um comportamento que é justo, honesto, para lidar com as pessoas. Esse termo, assim, é usado, então, para alguém que vive de acordo com a lei de Deus. Alguém que pratica o que é justo, que pratica a justiça é justo. É assim que está escrito lá em 1 João 3,7. Alguém que anda de conformidade com o Evangelho é justo. Sabemos, irmãos, que essa justiça não nasce em nós mesmos. Nós somos justificados pela fé em Cristo, tornados justos pela graça de Deus. Mas uma vez que nós somos alcançados inclusive para que sejamos demovidos da nossa injustiça para andar na justiça do Senhor que nos alcançou pela sua graça e pela sua bondade. A quinta virtude é a piedade. É aqui a consagralidade. É uma pessoa que se consagra ao Senhor. Essa é a ideia. A pessoa que tem uma conduta adequada diante de Deus porque a sua devoção é ao Senhor. Sabe, irmãos, na cultura grega, cultura helênica ou grega, a ideia de ser consagrado ou ser piedoso era alguém que vivia de conformidade com os desejos dos deuses, participando do culto e da vida da sociedade religiosa. Então, uma pessoa consagrada na mentalidade grega era alguém que tinha um comportamento religioso de conformidade com os deuses, que fazia exteriormente aquilo que era exigido ser feito, e uma vez fazendo exteriormente o que deveria ser feito, ele era alguém considerado uma pessoa consagrada. Mas essa não é uma mentalidade bíblica. É verdade que nós temos que testemunhar de uma vida piedosa. No entanto, a verdadeira piedade, na perspectiva bíblica, é um coração devoto a Deus. Alguém que de coração ama ao Senhor. E alguém que deseja de todo o seu coração andar nos caminhos do Senhor por amor ao seu Deus e Redentor, devido à graça que o alcançou. Então, todas as suas expressões externas, sua vida cultica, seu padrão moral de conformidade com a palavra, não é a sua fé em si, mas é uma expressão legítima daquilo que habita no seu coração, que é o amor a Deus sobre todas as coisas. Nós sabemos como é em casa com os filhos, pelo menos até uma certa idade. Eles acham que eles têm que nos obedecer quando estão diante de nós, não é? Depois eles crescem e sabem que não é assim. Mas quando eles são pequenos, eles são muito visuais. Então, se ele está vendo, tem que obedecer o pai. Se não está vendo, pode desobedecer, não é mais ou menos assim? São pecadores e eles são mais ou menos assim até entenderem que essa obediência aos pais tem que ser independente de onde eles estão, trancados no banheiro, ou na rua, ou onde quer que seja. Mas no começo não. E a religiosidade grega era basicamente isso, mas não a religiosidade, não a religião cristã, a verdadeira religião bíblica. Porque tudo aquilo que nós fazemos
é uma expressão sincera de devoção e amor a Deus. Esse é o verdadeiro homem piedoso. E ele precisa existir, irmãos, na vida de um líder da Igreja de Cristo. Esse aspecto aqui tem me motivado, irmãos, a instar com os meus irmãos, para aqueles, especialmente aqueles que trabalham na igreja, para que eles tenham muito cuidado, aqueles que trabalham na igreja e que se deixam pastorear por mim, para que tomem muito cuidado, para que eles não coloquem o serviço cristão acima do seu amor a Deus. Para que eles, por exemplo, não congreguem apenas quando estão escalados para alguma coisa, mas para que eles congreguem porque eles querem adorar a Deus, ainda que eles não estejam designados para nenhum serviço no culto ao Senhor, mas porque eles amam a Deus e desejam adorar a Deus com os seus irmãos na igreja que ele escolheu ser onde ele iria experimentar aquilo que as Escrituras nos dão como um padrão da vida de congregacionalidade. Então, independente se ele tem aula para dar ou não, se ele vai fazer devocional ou não, se ele vai tocar ou cantar ou não, se ele está escalado para alguma coisa ou não, independente de qualquer coisa, ele congrega, ele expressa a sua fé, não por causa de um serviço, mas porque ele ama Deus e porque ele deseja, então, experimentar essa verdadeira fé na vida congregacional, de adoração, de comunhão com os santos no corpo de Cristo. Eu tenho feito isso com aqueles que aceitam ouvir, irmãos, porque nós não podemos ser gregos na nossa expressão de fé, ou seja, ter uma expressão apenas externa de fé. Nós precisamos servir ao Senhor de todo o coração, independente das circunstâncias e de qualquer outra coisa. Eu faço aquilo que eu tenho feito no individual, eu aproveito para fazer isso. Não venha para a igreja só se você tem alguma coisa para fazer, porque essa motivação é absolutamente equivocada. Você está confundindo um serviço temporário com o que é eterno. É sua vida cultica de adoração e de louvor a Deus. Irmãos, congregar é mais importante do que pregar. Congregar é mais importante do que ensinar. Congregar é mais importante do que tocar, cantar ou qualquer outra coisa. Tomemos cuidado com isso, para que não tenhamos uma expressão de fé que seja grega e não bíblica. A sexta virtude é o domínio próprio. Aqui é a capacidade de refrear os seus ímpetos sensuais mesmo. É alguém que se domina, tem um aspecto mais externo mesmo, alguém que consegue refrear os seus ânimos. Se infelizmente ele não controla suas emoções e fica irado, ele não leva isso a termo. É alguém que tem os limites ainda em algum grau estabelecidos. Se primeiro tem a ideia de uma temperança própria, de sensatez, aqui tem a ver com essa capacidade de que ainda em algum grau se perca essa temperança momentaneamente, é a pessoa que ainda se controla nas suas pulsões e nos seus desejos sensuais, alguém que não perde realmente as estribeiras, é alguém que se controla em todas as coisas, que consegue dominar a si mesmo. E a sétima e última característica de um líder cristão, irmãos, é a devoção bíblico-doutrinária. É alguém que diz aí no verso 9 que é apegado à palavra fiel que é a segundo a doutrina. Agora, esse último ponto também nos leva à competência bíblico-doutrinária do líder da Igreja de Cristo. E é isso que nós vamos ver, então. Um líder da Igreja de Cristo precisa ter uma competência específica, irmãos, que é a competência bíblico-doutrinária. Ele tem que ser alguém apegado, devoto à palavra de Deus, ao verdadeiro ensino. Ele deve ser alguém que é apegado fielmente à mensagem do Evangelho, alguém que acata o ensino verdadeiro e se apega a esse ensino, que é o são ensino das Escrituras, e ele ama isso, ele é devotado a isso, ele é apegado a isso. O presbítero, então, precisa ser alguém que cultiva uma devoção profunda com as Escrituras e que a interprete de acordo com a sã doutrina. Ele deve ser alguém, de fato, que tem forte interesse pela palavra e dela não abre mão, nem de conhecê-la continuamente, nem de negar as suas verdades cruciais. A ideia de palavra aqui é o Evangelho mesmo. É alguém que confia no Evangelho e então se devota a esse Evangelho. É alguém que, então, que é habilitado segundo a doutrina.
ou de acordo com o ensino apostólico, e que confia nesse ensino, portanto se apega a ele, e quando ele ensina de conformidade com ele. Esse termo doutrina ou ensino é a exposição doutrinária do Evangelho. É alguém que é apegado a isso. Um líder tem que amar as Escrituras, irmãos, tanto para conhecê-la, como para ser capaz, então, de discernir as suas verdades essenciais. Ele deveria ser alguém que, com muita facilidade, discerniria o que é o verdadeiro e o falso ensino. E uma vez percebendo o falso ensino, rejeitá-lo, e como líder da igreja do Senhor, estar pronto, inclusive, para combatê-lo. Um comentarista sintetiza assim: finalmente, os presbíteros devem se apegar firmemente ao Evangelho, que concorda com a pregação apostólica ensinada por Paulo. Se o fizerem, serão capazes de encorajar os cretenses com uma doutrina que dá saúde espiritual e também serão capazes de repreender aqueles que estão em desacordo com ela. Se os presbíteros não são devotados às Escrituras, eles não são adequados para o serviço, diz esse comentarista. Irmãos, então, o presbítero precisa ser competente, ser habilitado. Ele precisa ter conhecimento das doutrinas das Escrituras. Ele precisa ter um conhecimento doutrinário sólido. Tanto é que, como foi dito aqui pela manhã, eles precisam ter um comprometimento doutrinário confessional muito claro. É muito horrível quando alguém assume a liderança no corpo de Cristo e ele não tem um compromisso com a confessionalidade da fé, com bases doutrinárias sólidas e robustas, porque ele não será habilitado para ensinar essas verdades para a condução da igreja e nem será capaz de perceber os enganos e equívocos oriundos, então, de doutrinas escorregadias, porque ele não tem discernimento suficiente dessas doutrinas cruciais. Ele tem que ser, então, alguém devoto às Escrituras, conforme a sã doutrina, para que eles sejam habilitados como mestres da igreja, prontos para defender a fé evangélica, genuinamente evangélica. A última coisa que esse texto nos ensina é que esse presbítero tem uma tarefa, que é a tarefa pastoral da liderança na igreja de Cristo. Se eles, então, são pessoas cuja irrepreensibilidade o cerca, eles são apegados à palavra de Deus, conforme a sã doutrina, eles então agora são assim, para que eles possam, diz o final do verso 9, de modo que tenha tanto poder para exortar pelo reto ensino, ou seja, conduzir a igreja pelo ensino da verdade, como também, diz aí, convencer os que o contradizem. Eles têm tanto capacidade para admoestar, encorajar até, como a NVI traduz, os crentes na sã doutrina, e também são capazes de refutar os que rejeitam a sã doutrina. Essa é a tarefa fundamental da liderança da Igreja de Cristo, pastorear o rebanho. Eu disse para vocês há pouco que na figura de um pastor como Davi, o seu pastoreio é marcado por dois aspectos: nutrir as ovelhas e protegê-las dos lobos. É exatamente esse o papel de um presbítero na Igreja de Cristo. Exatamente esse. Diz aqui o verso 9. Eles têm capacidade de conduzir os santos no ensino da verdade do Evangelho, que eles são apegados a ele, mas porque eles são apegados à verdadeira doutrina das Escrituras, ao conhecimento sólido e robusto das doutrinas eternas da palavra de Deus, conforme as Escrituras e ensino apostólico, eles são capazes também de afugentar aqueles que querem destruir a igreja com ensinos enganosos. Irmãos, a liderança da Igreja de Cristo é uma necessidade essencial. Não é uma opção. A liderança na Igreja de Cristo precisa ter um caráter irrepreensível, evidente, para que o nome de Cristo não seja envergonhado. A liderança na Igreja de Cristo precisa ser habilitada, bíblica e doutrinariamente. E é importante dizer isso, irmãos, porque é possível encontrar algum irmão que ele seja piedoso, sem vícios e cheio de virtudes, mas ele não é alguém que tem essas competências desenvolvidas ainda.
não é alguém que é apegado à palavra segunda, ele ama as Escrituras, mas é alguém que ainda não desenvolveu uma capacidade de clareza e discernimento da verdade da palavra, conforme a sã doutrina, para que eles possam, então, dar à igreja o nutriente necessário e para que eles possam, então, combater aqueles que tentam dar veneno para a igreja com ensinos enganosos. Ele precisa ser competente no ensino, ele precisa ter competências bíblico-doutrinárias, porque o papel que ele irá exercer no corpo de Cristo é de conduzir a igreja nos retos caminhos do Senhor, conforme as Escrituras. E é combater os falsos ensinos dos falsos mestres que destroem as ovelhas de Cristo. Sendo assim, então, alguém que exerce uma função pastoral na liderança da igreja. Existe um aspecto administrativo, irmãos, no corpo de Cristo? Existe, mas em função do pastoreio. Porque o papel, conforme Tito nos ensina com tanta clareza, e de conformidade com todo o ensino a respeito da liderança da igreja de Cristo, é que essa liderança é pastoral. Ele diz que roga aos presbíteros para que eles pastoreiem. Paulo faz a mesma coisa com os presbíteros de Éfeso, para que eles pastoreiem. Portanto, irmãos, nós precisamos de pastores na igreja. Nós que estamos no exercício do presbiterato, nós temos que entender que a nossa natureza de exercício é fundamentalmente pastoral. E fortalecer isso no nosso coração. Nos desvencilhando, inclusive, de coisas que não são essenciais ao nosso próprio ofício, para que a gente tenha liberdade para pastorear o povo de Deus. Aqueles que desejam presbiterato precisam entender que não virão aqui para defender causas circunstanciais, mas que serão pastores de todo o rebanho. A nossa Constituição diz que os presbíteros representam o povo, mas não é um grupo do povo. Não é uma ala da igreja. Representa todo o povo no sentido de que está ali no corpo de Cristo, resolvendo questões que são essenciais para a igreja de Cristo. Não há partido no reino de Deus. Porque uma casa dividida contra si mesmo. Você que está em processo responsável diante de Deus para a eleição de oficiais, cuidado com as motivações do seu coração para escolher um novo pastor para esta igreja. E por pastor estou dizendo um oficial para a igreja. Porque a sua motivação tem que ser escolher alguém que irá pastorear todo o rebanho. Não arbitrar causas pontuais, ideológicas. Brigar por coisas circunstanciais que vêm hoje e vão amanhã. Mas que sejam capazes de pastorear o rebanho de Cristo pelas Escrituras. Sua vida, a vida de sua família e dos seus irmãos. Que terá o desejo, acima de todo, de cuidar do povo de Deus pelo ensino das Escrituras, conforme a sã doutrina. Alguém, portanto, que confessa a verdadeira doutrina cristã. No nosso caso, de maneira muito clara, esboçado pelos nossos símbolos de fé, que não são outra coisa, senão uma expressão das Escrituras sagradas. Esse deveria ser o critério da igreja. Homens que são comprometidos com as Escrituras, no ensino, no conhecimento dela e numa vida que se expressa submisso a essa Escritura pelas suas qualidades ou qualificações morais de sua e de sua família. Cuidado, irmãos, cuidado. Nós não estamos elegendo um político. Nós estamos elegendo pastores. Pastores, é disso que a igreja precisa. Homens de Deus, comprometidos. Aos presbíteros da igreja, perseverem. Perseverem firmes. Irmãos, nós aqui, e a glória seja toda a Deus, mas isso precisa ser reconhecido diante da igreja. O conselho dessa igreja, os presbíteros dessa igreja, experimentou nesse tempo um dos tempos mais severos e agudos para o exercício do presbiterato, ou do pastoreio da igreja. Dificílimo, absolutamente difícil, por causa de decisões e conduções circunstanciais difíceis de serem decididas. Foram zombados como se fossem homens frouxos, homens sem fé, e que por entenderem que deveriam restringir
O acesso da igreja por conta da pandemia eram homens sem fé, homens frouxos. Tiveram que carregar esse vitupério, mas foram sóbrios. Sóbrios. Homens que tomaram decisões, que foram amigas do bem, amando o povo de Deus e cuidando a despeito das rejeições que esses homens enfrentaram. Amando o povo de Deus e cuidando das famílias em um tempo agudo e controverso, especialmente por tolices ideológicas que jamais deveria habitar no coração do crente, mas por fraqueza do conhecimento da verdade, habita e se deixa levar por motivações políticas, fundamentalmente ideológicas, ouvindo ideias tolas e absorvendo essas ideias, implantando em sua vida e querendo impor à igreja. Homens que foram zombados, mas que perseveraram. Louvado seja Deus por isso. Enfrentaram um dos momentos mais agudos da vida da igreja. Alguns deles, um deles em especial, o Moisés tem bastante tempo de presbiterato, muito mais do que eu e o Vladimir. Nunca tinha visto uma situação dessa natureza. Um momento dificílimo, mas foram homens que perseveraram. Há momentos que são agudos nesse ministério. E nós precisamos de homens que sejam homens dispostos a conduzir a igreja do Senhor, pastoreando-as. Nesse sentido, eu louvo a Deus pela vida desses irmãos. E eu sou testemunha pessoal de que as decisões que eles tomaram, a despeito das zombarias, dos desprezos, das oposições, especialmente daqueles que não são capazes de avaliar como líderes as implicações todas do sangue inocente sobre si, e desprezando-os então, foram homens que amaram bem e perseveraram. Perseverem. Continuem perseverando. Continuem perseverando. Aqueles que desejam presbiterato, entenda isso. Vem pastorear a igreja do Senhor. É para isso que Deus chama homens para exercer este ofício. E nós, irmãos, que de fato, como crentes, entendamos que precisamos de pastores para conduzir a igreja do Senhor de conformidade com as Escrituras. Só isso. Que Deus nos ajude como igreja a perseverar. Vamos orar? Deus, essa é a tua palavra. Que o Senhor fortaleça a tua igreja. Abençoe o teu povo. Dá-nos discernimento e graça. Corrija o nosso coração. Ó Deus, estas virtudes aqui exigidas e esses vícios denunciados são para os líderes, mas são para todos nós. Que o Senhor nos alinhe de conformidade com a tua palavra e nos dê graça para desfrutar do amor, o Deus gracioso do Senhor, que nos salvou e nos chamou em santa vocação para vivermos para a glória bendita do Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém.